Bem, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma palestra da Escola de Verão em Matemática da UFES. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Clécio Silva, né? Clécio é um filho da UFES e esse sempre retorna a casa para dar palestras por aqui, né? Clécio se formou aqui, fez sua graduação, mestrado e doutorado na UFPE. Eu tenho o prazer também de ser colaborador de pesquisa com Clécio e na área de equações de evolução com memória, e nossa cooperação científica se materializou nesse ano, né? Então, espero que seja a primeira de muitas. E hoje Clécio vai falar sobre um assunto muito interessante que muitas vezes surge nas discussões do currículo das licenciaturas e portanto, eu imagino que interessa a todos nós aqui, aqueles que são professores ou alunos de licenciatura ou aqueles que ainda serão. Então, Clécio hoje vai falar sobre análise na reta na matemática da escola. Bem-vindo, Clécio, fique à vontade. Eu acho que nossos 63 participantes estão ansiosos para ver sua palestra. Obrigado, Arlúcio. Bem, primeiro eu queria agradecer à comissão organizadora, né, e a Adilson que me convidou, né, e como o Arlúcio já falou, né, para mim, eu sempre estou aqui, bem, eu sempre estou falando ao público, né, não estamos na UFES, né, queria ter o prazer de estar junto com vocês lá, mas para mim é sempre um prazer, né, estar falando para essa universidade que foi aqui, que eu fiz o meu curso de licenciatura e que acaba que o amor por essa universidade é algo, né, o carinho é algo especial, né, então sempre fico feliz de poder participar, né, de ajudar, contribuir, nem que seja com um epsilonzinho pequeno, né, e, bem, então como o Arlúcio falou, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? O áudio tá bom, né? Tá bom aí o áudio? Tá bom, tá bom. Então vou apresentar aqui a tela, aí vou parar de ver vocês, tá? Vamos ver se começa aqui. Bem, vocês estão vendo aí o slide, eu já não estou mais vendo. Já estamos vendo. Tá. Então, como a Ruth falou, o título da palestra é Análise Real Presente na Matemática da Escola. Tá? E aí, como eu falei no resumo, o que acontece é o seguinte, a análise real é com certeza uma das disciplinas mais abstratas do curso de graduação, mesmo do bacharelado, tá? E com certeza da licenciatura. Talvez até a disciplina mais abstrata. E por causa desse nível de abstração, muitas vezes as pessoas têm uma falsa sensação, e como a Luz falou, muitas vezes não só os alunos que estão assistindo, às vezes até alguns colegas têm a falsa sensação de que nível de abstração nada tem de relação da matemática escolar, né, da matemática do ensino básico com análise real, quando na verdade tem muito a ver, a gente vai ver alguns tópicos, tá? Eu vou começar de maneira mais técnica, né? E a gente vai ver alguns tópicos que só dá para entender usando análise, e coisas da escola, tá? Por exemplo, tem algumas incógnitas que eu tinha na cabeça quando eu era aluno da escola, que eu até cheguei a perguntar a professores, e que eu só fui entender lá para o meio da graduação, quando eu fui fazer análise, na verdade, algumas ainda só quando eu virei professor de análise, né? Porque, de fato, quando a gente ainda é aluno também, né, tem coisas que a gente só vai ganhando maturidade com o tempo, beleza? Bem, então, como eu já falei, eu vou começar um pouco técnico, né? Mas a ideia também não é demonstrar nada de análise, eu não estou aqui para apresentar um curso de análise, não tem como, é uma palestra curta, deixa eu só marcar aqui o tempo um segundinho. Para isso. E, na verdade, quando eu fui preparar os slides, tinham mais coisas que eu queria falar e que não deu tempo, tá? Então, eu vou começar pelo objeto mais importante da análise, e que é uma das coisas que a gente só consegue compreender bem se a gente entender análise, tá? Que é nada mais, nada menos do que o conjunto dos números reais, tá? O axioma fundamental da análise real é quem basicamente nos define quem é esse tal de conjunto aí R,
que a gente vê desde do ensino fundamental, mas a gente vê lá de um jeito um pouco experimental, digamos assim, de um jeito empírico, no sentido de que, assim, a gente sai de quê, que é o que a gente geralmente trabalha, e, né, de alguma forma é levado a perceber que existem outras coisas além de quê, tá? Mas lá a gente não tem nenhuma ideia formal do que é esse conjunto dos números reais, né? E esse é o axioma. Eu quero começar por ele, porque de fato é o mais importante, e tudo que a gente for falar depois não tem para onde correr, vai precisar disso, tá? Que R é o único corpo ordenado completo. Então, o conjunto dos números reais é o único corpo ordenado completo, e a gente vai tomar isso como um axioma, tá? E aí, o que significa isso, né? Bem, eu estou considerando que vocês conhecem bem essa parte, eu só estou revisando porque algumas coisas vão, certamente, quase tudo vai vir disso aí, tá? Então, um corpo, bem, são 3 afirmações, né? R é um corpo ordenado, e R é completo, beleza? Um corpo nada mais é do que um conjunto não vazio munido com 2 operações, 2, tá? Soma e produto, que satisfazem, né, propriedades, né, tudo de bom que você deseja de alguém que quer casar com seu filho ou com sua filha, né, que é associatividade da soma do produto, comutatividade da soma do produto, existência do elemento neutro da soma do produto, existência do elemento inverso aditivo para todo mundo do conjunto, existência de inverso multiplicativo para todo mundo não zero e a distributividade. Essas propriedades, veja, quando eu digo que por axioma R é um corpo, eu estou assumindo essas propriedades como verdadeiras, eu não vou demonstrá-las nem nada. Mas mesmo esse entendimento do que é que eu considero como verdadeiro e daí para cima o que é que eu construo, é importantíssimo na nossa concepção de quem é que a gente, com quem é que a gente está trabalhando. Inclusive, na verdade, esses entendimentos do que é que eu vou considerar como verdade e o que é que eu vou demonstrar é muito importante para o futuro professor de matemática da escola, porque com esses entendimentos desses porquês é que a gente pode bolar ideias de como explicar determinada regra ou conteúdo para os nossos alunos lá da escola, certo? Bem, essa parte de R seu corpo é uma parte é uma estrutura algébrica. A gente vê isso em estruturas algébricas. A primeira vez que eu vi isso foi em Estruturas Algébricas 1, né, com o professor Calazas, aí na UFES. E Estruturas Algébricas 1 foi uma disciplina que eu fiquei mais fascinado, assim, porque vários porquês de regras que a gente via na escola foram clareados, né, vários porquês foram dados lá em Estruturas Algébricas 1. Eu não vou parar para falar desses porquês aqui, porque, de fato, como eu estou falando, essa aqui é uma estrutura algébrica, e eu quero mais vincular a parte da análise, né? Eu quero falar sobre expressões decimais, quero falar sobre sequências, séries, coisas desse tipo, tá? Mas só lembrando, na verdade, que eu estou considerando que vocês já viram isso, né? Todas as regras de sinais são provadas a partir de R ser um corpo, na verdade, basta ser anel. Todas aquelas regras sobre operações com frações, que muita gente dá umas vaciladinhas, também são provadas com essa parte de anel. Coisas tipo a fórmula de Bhaskara, a gente precisa, né, dessa estrutura algébrica para conseguir demonstrar o que é a fórmula de Bhaskara, porque a gente precisa daquela propriedade que R também é um domínio, todo corpo é um domínio, tá? E de todas essas coisas que a gente tem, que tem como explicar o porquê, né, dessas regras que a gente tanto vê na escola, tem uma que eu não poderia deixar de falar, quem é meu aluno sabe, tá? É que não faz sentido dividir por zero, tá? E como é que eu consigo explicar isso? É porque, veja que no anel, quando eu considero como axioma que R é um corpo, né, nele estou definindo apenas 2 operações, soma e produto. Divisão é multiplicar pelo inverso multiplicativo. Então, quando eu digo que não faz sentido dividir por zero, ou nunca divida por zero, é porque o zero não possui inverso multiplicativo. Então, não faz sentido dividir por zero, tá, minha gente? Eu digo isso para os meus alunos desde o primeiro dia de aula, né? Às vezes, para o primeiro período, eu tenho um jeito mais didático de explicar, eu não sei se tá gravando aí, né, mas eu geralmente digo a eles, olha, não pode dividir por zero. Os caras dizem, por que não, né? Porque você pode reprovar, e aí eles aprendem rapidamente, né, esse porquê que não pode dividir por zero. Ninguém divide com zero depois dessas explicações tão claras, né? A segunda afirmação lá do axioma é que R é um corpo ordenado,
tá? Ah, só uma coisa, pessoal, nessa estrutura de corpo a gente tem 3 conjuntos numéricos que têm essa estrutura de corpo. Q, que é o conjunto dos números racionais, R, que é o conjunto dos números reais, e C, que é o conjunto dos números complexos, né? Esses 3 conjuntos são, todos 3 têm essa estrutura de corpo, tá? A gente vê isso em estruturas algébricas, tá? E aí a segunda afirmação do meu axioma é que R é um corpo ordenado. E aí tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção, que um corpo ordenado não é apenas um corpo com uma ordem qualquer, tá? Tá, um corpo com uma ordem é uma coisa. O corpo ordenado é um corpo com uma ordem, cuja essa ordem é admissível com a soma e com o produto. Ou seja, existe uma certa conversa de propriedades entre a ordem e a soma e o produto. Basicamente, um corpo é ordenado se nele eu consigo definir um conjunto de elementos positivos, é assim que a gente chama, né? No caso aqui é o conjunto dos números reais positivos, e esse conjunto deve ter as seguintes propriedades, né? São 2 propriedades. A primeira é que, dado 2 números positivos, a soma e o produto deles é ainda positivo, e a outra é que, dado um elemento qualquer do corpo, ou ele é 0, ou ele é positivo, ou menos ele é positivo, né? O que significa que ele é negativo. E esse ou é um ou exclusivo, tá? Bem, e aí quando eu afirmo que R é um corpo ordenado, é que eu estou afirmando, olha, em R, eu consigo um conjunto desse tipo de números positivos. Veja que eu estou considerando como axioma, tá? E é claro que eu sei que todo mundo aí entende isso como algo intuitivo e que não é nada demais considerar essa minha afirmação como um axioma, tá? O que acontece é que, mais uma vez, Q, que é o conjunto dos números racionais, também é um corpo ordenado. Ele também, no Q, eu também consigo definir um conjunto de números positivos desse jeito. Entretanto, eu já consigo agora uma diferença estrutural entre R e C. E entender as diferenças estruturais entre R e C, entre R e Q, é importantíssimo para a gente compreender bem quem é esse conjunto R. Tá? O que acontece é o seguinte, em um corpo ordenado, independente de qual é o corpo ordenado, um elemento ao quadrado é sempre maior ou igual a 0, e só é 0 quando é 0. Então, todo número não nulo, quando eu elevo ao quadrado, isso tem que dar positivo. Então, em qualquer que seja o corpo ordenado, não pode existir nenhum elemento x cujo quadrado dá menos 1. E o que é que a gente sabe? Que no C, né, que é o conjunto dos números complexos, tem um elementozinho lá, que é o i ao quadrado, que dá menos 1. O que é que eu concluo daí? Que C não é um corpo ordenado. Então, por favor, minha gente, não faz sentido, tá? Não faz sentido estar comparando números complexos, tá? Deixa eu ver como é que eu faço aqui para escrever. Só rapidinho, tá? É que eu estou no PowerPoint. Aqui. Agora. Então, não faz sentido, pessoal, não faz sentido, por exemplo, né? E às vezes eu tenho uma galera que fica comparando, tipo, não faz sentido eu comparar 2 números complexos. Eu não estou conseguindo riscar aqui, deixa eu ver. Caneta aqui, agora. Ok. Então, por exemplo, não faz sentido você estar comparando assim, 1 mais i é maior ou menor do que, sei lá, 2 mais i, tá? Isso aqui, coisas desse tipo, não faz sentido. E a gente só consegue perceber que isso não faz sentido sabendo que C não é um corpo ordenado. E para isso, obviamente, eu preciso entender o que é um corpo ordenado, tá? E esse tipo de erro acontece muito, né? De estar comparando coisas com números complexos. Às vezes a gente vai dar uma disciplina de variáveis complexos, aí tipo, tem algumas definições, tipo raio de convergência. O raio de convergência, né, de uma série de potência, por exemplo, não pode ser um número complexo. Então, se você fez lá uma conta e der um número complexo, por exemplo, não faz sentido, porque o que a gente pode usar desigualdades assim, né, não faz sentido estar usando desigualdade no conjunto dos números complexos, tá? Então, veja que é facilzinho provar que C não é ordenado, que não faz sentido, não é corpo ordenado, e não faz sentido comparar essas coisas, simplesmente por existir um cara cujo quadrado dá menos 1, tá? Eu estou falando rápido, pessoal, é porque essa parte inicial aqui, que é mais técnica, tá? Eu queria passar rápido para chegar nas outras partes que a gente é menos comum de a gente ter tempo, né, no curso de parar e falar, tá? Então, eu estou falando rápido por causa disso, tá? E agora sim, veja, até nesse momento eu já consegui determinar uma diferença estrutural entre R e C. Eu disse que R é um corpo ordenado, mas que
C não é um corpo ordenado, beleza? E aí, mas agora, até agora, a gente não tem... Sim, existe uma outra diferença que é algébrica, tá? Muito importante. C é um corpo algebricamente fechado, R não é, mas isso aqui, essa é uma propriedade de estruturas algébricas, tá? Mas até agora a gente não tem nenhuma diferença estrutural entre R e C. E entender essa diferença estrutural é muito importante, tá? Porque é realmente essa diferença que vai fazer a divisão de águas e vai fazer a gente compreender bem quem é R. Já que com Q, que é um conjunto de números racionais, a gente entende muito bem, é muito fácil de entender, a gente trabalha muito bem com Q, desde lá do ensino, do ensino fundamental, né, do ginásio antigamente, né? Então, agora sim eu posso chegar que R é um corpo ordenado completo. E o que isso significa? Isso significa que R é um corpo ordenado, onde todo conjunto não vazio limitado superiormente possui um supremo. Equivalentemente, todo conjunto não vazio limitado inferiormente possui um supremo. E aí, quando eu digo para os meus alunos, olha, essa aqui é a propriedade massa de R e tal, os caras olham assim para mim, o que isso quer dizer? Que bexiga é supremo? Que é ínfimo, tá? Bem, pessoal, eu não vou entrar tão tecnicamente nessa coisa. O que eu quero falar, na verdade, é sobre o que isso significa geometricamente. E aí eu quero até falar de um pouco de um contexto histórico, que, na verdade, até parte desse contexto histórico, eu só via ver agora, quando eu estava preparando essa palestra, coisas que eu até fiquei surpreso. Bem, essa estrutura de R ser um corpo ordenado completo foi dada por Dedekind em meados do século XIX. O que aconteceu foi que Dedekind era professor de cálculo e, tentando demonstrar um teorema simples, que a gente até vai ver aqui mais à frente, ele percebeu que R não era bem estruturado para ele demonstrar aquela simples fato, ou seja, as pessoas consideravam algumas propriedades lá de maneira intuitiva e não tinha nada que garantisse que aquelas coisas eram verdades, tá? E, na verdade, o que acontece é que Dedekind, olhando para a geometria analítica, geometria euclidiana, ele percebeu que também Euclides utilizava uma certa propriedade de maneira intuitiva, sem ter nenhum axioma ou resultado que garantisse aquilo, que é a completude de uma reta, ou a continuidade de uma reta. Dedekind percebeu que nos axiomas de Euclides lá, não tinha nada que garantisse que, dada uma reta, se você cortasse essa reta, tá? Seja lá o que significa, tá? Mas se você desse um corte na reta, nada do que estava lá na geometria euclidiana garantia que esse corte ia tocar em um ponto da reta. Ou seja, nada garantia que a reta não tivesse um buraco. Claro que essa ideia intuitiva, todo mundo concorda que se você for cortar uma reta, deveria tocar em algum ponto. Mas, pensando numa teoria axiomática, como é a geometria euclidiana, por exemplo, deveria isso estar, né, em toda a matemática, né, isso deve estar bem estruturado, estar bem fechadinho, ou em algum axioma ou em alguma propriedade proveniente do axioma. Então, Dedekind percebe essa, entre aspas, falha, digamos assim, da geometria euclidiana, e junto com isso, essa falha da estrutura de R. E basicamente o que significa, sim, e se você lembrar do axioma da régua, o que é o axioma da régua? Que existe uma objeção entre uma reta e R. Isso é axioma, tá, pessoal? Não dá para a gente construir com régua e compasso todo o conjunto dos números reais, não. Dá para a gente construir os racionais até um pouquinho mais do que isso. Mas os reais não dá para construir todos os reais com régua e compasso. Então é axioma. Existe uma objeção, uma relação bionífica entre uma reta e R. Então, se você pensar nesse axioma de Dedekind, lá da geometria euclidiana, que é de que a reta é completa, né, ou seja, que a reta é contínua, então, dado uma reta, se você der um corte, vai tocar em um ponto e em um único ponto. Isso aqui é um axioma da geometria euclidiana. Tá? Isso, se a gente usar essa relação bionífica, que também é um axioma de R com a reta, essa completude de R, por isso está esse nome, completo, né? Eu tenho uma teoria de que os nomes na matemática não são dados de maneira assim, tão aleatórias. Essa ideia de completo é porque R, tá, realmente completa a reta de maneira a não deixar nenhum buraco, tá? Só que isso, de maneira analítica, sem usar geometria, e isso é uma beleza da análise, tá? A análise realmente, ela tem uma linguagem própria, diferente, por exemplo, sem necessidade da geometria e necessitando, assim, pouco
né, de certa forma, da álgebra. Claro que a gente necessita porque R é um corpo. Tá? Então, basicamente, dizer que R é completo é dizer que se você cortar o conjunto dos números reais, né, seja lá o que significa, né, esse corte, né, que quem já viu, né, tem os cortes de Dedekind, foi isso que Dedekind fez, ele construiu a partir dos números racionais, através dos cortes de Dedekind, o conjunto dos números reais, e aí ele garantiu essa propriedade, que se você cortar o conjunto dos números reais, tá, esse corte vai tocar em um único ponto de R. Tá? Isso se traduz como todo conjunto limitado superiormente possui um supremo em R, todo conjunto limitado inferiormente possui um ínfimo em R. E aí onde está? Tá? Que não tem essa propriedade de completude. Tá? Que não tem essa propriedade de completude. E aí eu até brinco com os meus alunos, por exemplo. Porque, como é que eu brinco com meus alunos? Eu digo a eles que se só existissem números racionais, o triângulo equilátero, eu vou fazer um triângulo aqui sobre a reta, tá? Vamos dizer que isso aqui é o 0, beleza? Vamos dizer que isso aqui tem uma medida 1, e eu vou considerar agora um triângulo equilátero não, desculpe. Isósceles, né? Vou fazer aqui a mão livre, tá? Isso aqui é difícil, tá? Eu fico brincando com meus alunos, isso aqui é mais um, tá? Eu estou considerando aqui um triângulo retângulo, né? Com catetos iguais a 1, e eu brinco com meus alunos, às vezes, que se só existissem números racionais, esse triângulo aqui seria uma miragem, ele não deveria existir, porque, no final de tudo, o que acontece é que essa medida aqui, né, se eu usar um compasso, né, essa medida aqui daria um corte na reta, justamente que se só existissem números racionais, esse corte passaria direto e não tocaria em ninguém. Né, pelo teorema de Pitágoras, né, isso aqui vale raiz de 2, tá? E aí a gente mostra com coisas desse tipo que sim, R completa a reta, essa é a ideia do axioma, eu estou considerando isso axiomaticamente, tá? Embora que Dedekind, na verdade, construiu a partir de Q, com os cortes de Dedekind, tá? Mas, assim, essa ideia é sim possível explicar lá no ensino fundamental, e eu sei que muitas vezes é explicado assim mesmo, tá? Eu não vi assim, mas assim, eu sei que em alguns momentos é dado assim. Presta atenção que eu não estou dizendo para a gente chegar lá, olha, pessoal, né, na quinta série, olha, R é um corpo ordenado completo, todo conjunto limitado superiormente possui um supremo. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender o que isso significa para poder explicar bem quem é R. Tá certo, pessoal? Então, agora sim eu tenho um divisor de águas. R é um corpo ordenado completo, Q não é. E dessa propriedade, minha gente, sai um monte de coisa que realmente, daí para frente, basicamente, a gente nem consegue separar, tá? E se R não fosse completo, será que isso valeria, tá? Uma das coisas é a existência de raízes enésimas, tá? Dado um número real positivo, A, e um número natural, N, existe um único número real, x, tal que x elevado a n é igual a A. Então, só de R completo, eu já consigo provar a existência de raízes enésimas de um número positivo qualquer, certo? Isso não é possível em Q, tá? Isso é possível em R, e sim existe. Eu digo isso, às vezes eu enfatizo para os meus alunos, né? Existe e é único. Por quê? Porque às vezes eu estou lá no curso do sétimo período e eu pergunto à galera, rapaz, olha, isso aqui, raiz de 4, vale 2 ou vale mais ou menos 2? Né? Lá para o final do curso, eu pergunto, mas vale quanto isso aqui? E aí fica uma metade da turma dizendo, não, vale 2, a outra metade diz, vale mais ou menos 2, né? Eu, claro, né, para ajudar na discussão, eu digo, mas menos 2 ao quadrado também é 4. Como é que a raiz quadrada de 4 é só 2, né? Presta atenção, pessoal, quando a gente define raiz quadrada, a gente define como a raiz quadrada positiva. A gente só usa esse símbolo de raiz quadrada para a raiz quadrada positiva. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Ah, professor, mas tem um determinado livro que ele faz duas definições diferentes. Isso é um contexto, às vezes, geralmente, quando se trata de números complexos, mas ainda assim, o símbolo de raiz quadrada só é usado para raiz quadrada positiva, tá certo, pessoal? Só mais uma coisa que, às vezes, a gente vai percebendo como professor, que existem, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente está dando uma disciplina tipo análise, e se levanta uma questão desse tipo, e ali é um momento, um dos momentos que a gente pode explicar para a galera, olha, pessoal, a raiz quadrada, quando eu tiro assim, raiz quadrada de 4, ele é 2, eu não estou considerando menos 2, ainda que menos 2 ao quadrado de 4, isso é uma coisa,
tá? Outra coisa é quem é que eu estou definindo como raiz quadrada. Então, esses momentos, mesmo que simples, são importantes, porque, é como eu estou falando, às vezes a gente está lá no sétimo período em análise e ainda tem essa dúvida, e eu não culpo os alunos, porque são nesses momentos que a gente deve realmente parar e conversar sobre essas coisas, tá? Bem, eu já estou em 20 minutos, tá? Essa parte era a parte que eu estava considerando que meio que todo mundo conhecia, mas que é muito importante, porque agora a gente consegue entender quem é R. Continuo falando rápido, porque tem muita coisa para falar, justamente porque tem muita análise na matemática da escola, tá? Bem, e aí a outra coisa que a gente consegue provar é a fórmula de Bhaskara. Bem, mas eu já falei, né? Não, mas com a estrutura de corpo a gente consegue provar a fórmula de Bhaskara. Bem, mais ou menos, né? Porque na verdade, uma vez que eu estou tirando raízes quadradas, né, do delta, né, isso aí eu só consigo garantir porque R é completo. Eu só consigo garantir porque existe raiz quadrada. E aí só né, o detalhezinho aqui é que se o delta for negativo, a gente não tem solução da equação em R, porque, né, aí eu estaria dando raiz quadrada de um número negativo, e isso não é possível, tá? Não tem como. Em R, em um corpo ordenado, nenhum número ao quadrado pode dar negativo, tá certo, pessoal? Ok. Então veja que aqui, né, até nesse momento eu já pulei várias coisas que eu poderia dizer, olha, tem as regras do sinal, tem as regras das inequações, e eu faço muito isso aqui na UFRPE, né, essa análise é dividida em mais de uma disciplina, né, a parte inicial, por exemplo, aqui, às vezes a galera fica surpresa, né, mas a parte inicial da análise a gente vê aqui no primeiro período, na disciplina de números reais, e nessa disciplina, quando eu geralmente pego, é que eu fico brincando muito com essas coisas de inequação, olha, pode isso, eu botei essa inequação, um aluno fez assim, outro fez assado, chegaram em soluções diferentes, o que é que está errado? E quando a galera não percebe, eu fico fazendo esses joguinhos, às vezes assim, com um erro lá sutil, para dizer a eles, olha pessoal, veja que se a gente ficar confuso, significa que a gente não entendeu todas as propriedades do que pode e o que não pode fazer. Às vezes eu até enfatizo muito o que não pode fazer, tipo, né, não pode comparar dois números complexos, né, com a relação de ordem, porque eu acho que às vezes é mais efetivo dizer o que não pode, né, porque a galera continua usando tudo, né. Bem, uma outra coisa que eu vou falar já, né, mas tem um contexto histórico aqui também muito importante, é que é a densidade de Q e dos irracionais dentro de R, tá? Q, embora Q não seja completo, e na verdade até a gente sabe que Q é enumerável, R é não enumerável, isso significa que R tem uma quantidade de elementos muito maior, assim, informalmente falando, seria comparar um conjunto finito com um conjunto qualquer infinito, porque o pulo de cardinalidade é maior, assim, de maneira bem informal, tá? A quantidade de elementos do conjunto de números reais, sim, é muito maior do que a dos racionais, mas R ainda tem uma propriedade muito importante que a gente vai usar, e eu não podia deixar de falar, que dado dois números reais quaisquer A e B, com A menor do que B, existem entre A e B números racionais, né, e números irracionais, né? Então, dado dois números reais, A e B, entre eles tem certamente um racional, né, que venha, né, atrapalhar qualquer relacionamento que A e B quisesse ter, né, segurando a vela ali no meio dos dois. Na verdade, existem infinitos. Essa propriedade de densidade de Q é importantíssima e a gente vai ver aqui. Eu acho que para a gente entender as coisas que tem na matemática do ensino básico, essa é uma das propriedades mais importantes. E aí tem um contexto histórico que eu também só aprendi agora preparando essa palestra. É que Newton e Leibniz, que foram que são os nomes, né, da criação do cálculo, eles consideravam erroneamente qual era a ideia de completude de R. Eles pensavam que R era completo justamente por ter a propriedade que, dado dois números reais quaisquer, tem um real no meio dos dois. Mas veja que essa ideia é a ideia de densidade que Q tem também, certo? Então, Dedek, quando percebeu, né, que faltava essa estrutura de completude, ele percebeu que essa ideia também, né, que não era suficiente essa ideia que eles pensavam de completude. Aqui, essa é uma ideia, na verdade, de densidade, tá? E que são diferentes. Tá? E isso já é uma ideia muito interessante, porque se você fosse dispor Q numa reta, eita reta troncha, mas se você fosse dispor Q numa reta, o que acontece? Eu já sei que teria muitos buracos, só que esses buracos seriam invisíveis, porque ele está muito distribuído lá na reta. Isso é uma ideia abstrata pra caramba, tá? Não dá pra gente, assim, sem matemática a gente não conseguiria compreender isso não, né? Sem a abstração da matemática, como é que pode ter pontos que tem buraco, mas que você não consegue, ainda por mais um que você dê, você não conseguiria enxergar esses buracos. Isso é uma ideia abstrata importante para a gente. Tá? Então, vou seguir que já está em 25 minutos. Tá? E aí, bem,
E aí, agora sim, tem uma parte é uma parte que não é mais importante do que a primeira parte. Essa primeira parte de entender quem é a mais importante. Mas eu acho essa parte aqui mais interessante porque foram coisas que aconteceram comigo na escola e que eu só fui entender muito tempo depois, tá? Bem, então a gente conhece, né, na análise, eu estou considerando que vocês conhecem, né, o que é uma sequência. Uma sequência é uma função de números, uma sequência é uma função x que sai de nr, e a gente geralmente trata uma sequência simplesmente assim, entre parênteses um xn, e esse é o enésimo termo da sequência. Então vocês sabem o que é uma sequência. E a gente, né, também sabe o que é uma sequência convergente. Eu digo que uma sequência xn converge para um número A. Se eu posso tornar os valores de xn tão próximos de A quanto eu quiser, bastando tornar o n suficientemente grande. Beleza? Claro que uma sequência pode convergir ou não. E aí tem aqui um teorema, só para lembrar do contexto histórico, tem um teorema de sequência que é muito simples de demonstrar, inclusive, que é o seguinte: toda sequência monótona limitada é convergente. Foi tentando demonstrar esse teorema simples que Dedekind percebeu que faltava uma boa estrutura do conjunto dos números reais, justamente porque quando você vai demonstrar esse teorema, por exemplo, se você supõe que ela é uma função não decrescente, é uma sequência não decrescente, o limite dessa sequência vai ser justamente o supremo do conjunto dos termos. E a ideia de quem percebeu que faltava esse tal de supremo não estava bem estruturado nesse momento da história. Veja que eu estou falando em meados do século XIX, 1860, 1870, por aí, tá? Outro cara importante aí nesse contexto é Cantor, que era amigo do Dedekind, e esse axioma que eu falei, do axioma da geometria euclidiana, que é o axioma de Dedekind, ou o axioma da continuidade, às vezes é chamado de axioma de Dedekind e Cantor, tá? Bem, e aí, por que eu estou falando de sequência? Porque tem dois tipos de sequência lá no ensino médio que a gente vê e é bem conhecido, que é a PA e PG. PA, progressão aritmética. O que é uma PA? É uma sequência cuja a diferença entre cada termo e o termo anterior é constante, que é chamado de razão. E aí, sem muito esforço, a gente consegue provar que o termo geral de uma PA é dado por A1 mais N-1 vezes R, onde R é a razão. A gente vê também a PG, que é a progressão geométrica, que é uma sequência onde a divisão de um termo pelo anterior dá uma constante Q, que é a razão da PG. E também, sem muito esforço, a gente consegue provar que o termo geral de uma PG é A1 vezes Q elevado a N-1. Tá? Pô, aí você pode pensar, pô, Clécio, você está forçando a barra, você está querendo me dizer que eu preciso entender toda aquela história de sequência para eu entender quem é PA e PG? Não, eu não acho. PA e PG é muito fácil de entender, a gente consegue entender muito fácil quem é PA e PG sem precisar de toda essa estrutura de quem é uma sequência de números reais, A, epsilon, delta, não. Concordo. Entretanto, não para por aí, né? Veja, a gente sabe, e dá para provar essa formulazinha lá no ensino médio, tá? A gente sabe lá do ensino médio que tem uma fórmula para a soma dos n primeiros termos de uma PA. Quando eu digo a soma dos n primeiros termos, é somar A1 mais A2, mais, vocês entendem, né? Mais a n. Dá para provar, dizem até que Gauss, né? Não foi Gauss ou foi Cauchy, agora me atrapalhou. Acho que é Gauss, né? Provou isso com 6 anos de idade. Dá para provar essa formulazinha lá no ensino médio também. Eu não vi, né? No meu tempo não tinha livro, era só umas apostilas lá, velha, que bem que seja, só tinha, né, as fórmulas. E também dá para provar essa formulazinha, também dá para provar lá, tá? Das somas do n primeiros termos de uma PG, que é dada por A1, 1 menos Q elevado a n, sobre 1 menos Q. Obviamente, né, óbvio que eu estou considerando Q diferente de 1, porque é óbvio que eu não iria dividir por zero de forma alguma, né? Tá certo? Mas dá para provar essa regrinha aqui dos n primeiros termos lá mesmo. Só que não para por aí, pessoal, tá? Existe uma terceira fórmula de soma de termos lá, que é a soma de infinitos termos de uma PG com razão menor do que 1, né? Na verdade, o módulo da razão é menor do que 1. E a fórmula da soma de infinitos termos de uma PG cuja razão tem módulo menor do que 1 é A1 sobre 1 menos Q. Rapaz, quando eu vi isso, quando o professor botou essa fórmula lá no quadro, no ensino médio, rapaz, na hora, assim, meu cérebro bugou, porque para mim não fazia sentido. Eu cheguei a perguntar a ele, professor, como é que eu estou somando infinitos números e o resultado não dá infinito? E ele respondeu alguma coisa do tipo assim, não dá, Clécio, aplica aí na fórmula, né, e você vai ver que não dá infinito. Apliquei e não dá infinito. E aí eu fiquei satisfeito, né, porque, assim, às vezes a gente tem uma ideia, pelo menos eu, como aluno no ensino médio, tinha uma ideia de que a fórmula era algo meio divino, né, assim, se a fórmula estava dizendo que aquela soma dava determinado número, quem seria eu para estar, né, questionando, né, por que Deus fez isso, né?
Mas, na verdade, não é divino, tá? É humano, tá? Tem até uma frase de Crônica que ele diz assim, só o conjunto dos números naturais é que é divino, o resto é criação humana. Foi Crônica que falou uma frase desse tipo, né? Num contexto meio estranho, que era negando uns artigos de Cantor. Mas, de fato, o professor me disse assim, não, aplica aí, nessa fórmula. Deu infinito? Não, então, né? Veja que eu posso sim somar infinitos termos no PG. Mas isso ficou na minha cabeça, tá, beleza, eu levei. E eu realmente fiquei satisfeito porque se a fórmula estava dizendo, então acabou, não dá infinito. Só que, na verdade, pessoal, tem duas perguntas aí. Primeiro tá, realmente eu posso somar infinitos números e não dá infinito? E a outra tá, beleza. E o que significa somar infinitos números? Então, mais uma vez, embora eu ache que você não precisa entender todo o contexto de sequências dado em análise para entender o que é um PPG, para esse fato aqui precisa. Para esse fato precisa entender o que é uma série. E aí, só para motivar, eu coloquei aqui o paradoxo, um dos paradoxos de Zenão, que é o paradoxo de Aquiles. Eu botei aqui dizendo que é modificado porque eu que acrescentei alguns valores, né? Só para ficar mais fácil de entender. Zenão tem mais de um paradoxo todo em relação a isso. Eu escolhi esse de Aquiles para botar aqui. Veja o que diz o paradoxo de Aquiles. Está aqui todo o texto, mas é melhor eu desenhar. Tá? Aquiles é um corredor lá da Grécia Antiga. O cara corre bem, atleta, tá? E ele pega e chama a tartaruga, uma tartaruga, para apostar corrida. Sacanagem, né? Aquiles é um corredor, certo? E aí Aquiles sabe que ele corre numa velocidade constante, tá? Eu estou escrevendo retas, era para estar tudo igualzinho aqui, tá, pessoal? Mas suponho que está tudo igual, tá? Então Aquiles aposta a corrida com a tartaruga e ele sabe que Aquiles corre a uma velocidade, a velocidade de Aquiles é de 10 km por hora, tá? E ele sabe que a velocidade da tartaruga é constante igual a 1 km por hora. A velocidade de Aquiles também é constante, tá? Aí Aquiles diz, tartaruga, vamos apostar uma corrida? 10 km de corrida, tá? Aí a tartaruga pensa, mas Aquiles, você é corredor, eu não sou, né? Então me dá aí uma vantagem, me deixa largar na frente. Aquiles, pronto, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você largar no meio do caminho, beleza? Eu vou largar, aqui tá Aquiles vai largar lá do início. Aqui tá a tartaruga. Tá? Eita, tartaruga. Aqui tá a tartaruga, ficou até bonita, né? Aqui tá a tartaruga no meio do caminho, tá? Só que Aquiles pensa, porra, eu sei, eu corro a 10 km por hora, a distância que eu vou correr é 10 km, então eu vou gastar 1 hora. Ela corre 1 km por hora e ela tem que correr 5 km, então ela vai gastar 5 horas, eu ganhei. Só que a tartaruga tinha uma carta na manga. O que é que acontece? Olha o que a tartaruga pensou. Pá, vai começar a corrida, beleza? Aquiles vai largar do ponto x0, eu vou largar do ponto x1. Quando Aquiles chegar aqui no ponto x1, quando Aquiles chegar no ponto x1, que é onde eu larguei, eu vou estar no ponto x2 à frente, a tartaruga pensou, né? Eu vou estar no ponto x2 à frente. E aí, quando Aquiles chegar no ponto x2, quando Aquiles chegar aqui, eu já vou estar no ponto x3 à frente do x2, porque eu não vou parar, né? E quando ele chegar no x3, né? Quando ele chegar no x3, Aquiles chegar no x3, eu já vou estar no ponto x4 à frente de Aquiles, porque eu não vou parar, não vou dar brecha aí, tá? Então, conclusão, a tartaruga pensa, ele não me acompanha, se ele não me acompanha, eu ganho a corrida, né? E aí fica a pergunta, quem ganhou a corrida, tá? Eu vou deixar para vocês pensarem. Tá? E aí eu volto, né? Tá, 34 minutos, tá? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, tá? Eu preciso falar pelo menos de expressões numéricas, tá? Pense aí quem é que ganhou a corrida, Aquiles ou a tartaruga, tá? E aí, bem, agora voltando a tentar entender o que significa somar infinitos números, e aí, né, a gente sabe, quem já fez análise sabe que somar infinitos números nada mais do que considerar uma série, né? Então, dada uma sequência n, tá? A série AN, né, a série AN aqui, nada mais é do que o limite quando n vai para mais infinito da soma de A1 até a n. Essa soma de A1 até a n é chamada de soma parcial. Então, o que seria somar infinitos números? Seria eu somar o n primeiro e depois tomar o limite quando n vai para mais infinito. Claro que uma vez que isso aqui é um limite, esse limite pode existir ou não. Se o limite existir, eu digo que a série é convergente e o valor do limite é a soma da série. Se o limite não existir, eu digo que a série é divergente. E o que acontece, voltando lá para a minha PG, preste atenção, isso aqui é a soma parcial, né? É a soma de A1 até AN, reticências,
de AN da PG. Tá? Essa fórmula vale para quando Q é diferente de 1, né? Não botei aqui diferente de 1 só para chamar a atenção. Claro que não pode zerar o denominador, né? Não é que eu errei, não. Tá? É só para chamar a atenção. Tá? Isso aqui vale sempre que a razão for menor do que 1. Mas olhando para esse termozinho aqui, olha, olhando para o termo Q elevado a N, a gente sabe que isso vai para zero se o módulo de Q, se somente se, na verdade, se o módulo de Q for menor do que 1. Se o módulo de Q for maior do que 1, isso vai para mais ou para menos infinito, depende aí do sinal. Mas assim, se o Q, se a razão for, por exemplo, se a razão for meio, por exemplo, só para vocês lembrarem, se a razão for meio, e se você leva isso aqui a N, isso aqui vai para zero, quando o N vai para mais infinito, né? E aí sim, agora eu consigo compreender que bexiga é somar infinitos termos de uma PG quando a razão é menor do que, quando o módulo da razão é menor do que 1. Isso significa apenas que, né, a série dada pelos termos da PG converge e converge justamente para esse número, porque olhando aqui para a minha expressão, o que eu estou dizendo é que esse limite, né, esse camarada aqui, ó, vai para zero, certo? Sobrando assim a 1 sobre 1 menos Q, tá certo? Beleza? Ok. Vamos lá, continuando. Ok, então, e aí sim eu consigo compreender. É isso que significa somar infinitos termos de uma PG, pô, certo? Então, assim, é importante você entender isso, porque vai que você tem um cara, né, meio chato que nem, né, meio doido que nem eu lá, perguntando o que significa somar infinitos números. Porque realmente pode lhe deixar com a impressão que dá infinito. Né? Por exemplo, aquela corrida, o que é que aquela corrida tem a ver com sequências? Quem é que ganha a corrida, né? Deixar aí para vocês, tá? E agora eu chego que também tem a ver com PG, tá? Eu já termino, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui que eu me perdi. Tá? Eu já estou terminando, na verdade tive que deixar coisas de fora, tá? Expressão decimal. Veja o que aconteceu comigo. Isso tem a ver com PG, tem a ver com série, tem... Veja o que aconteceu comigo. Eu estava no ensino médio, né, no tempo de Orkut, e aí eu participava de umas comunidades lá do Orkut, e aí teve uma comunidade lá que o cara escreveu assim, ó, 0,9999, que é justamente isso aqui, o cara chega lá e diz, ó, 0,99999, essa dízima periódica é 1. Aí eu disse, não é possível. Aí ele dizia assim, eu vou provar isso de duas maneiras, tá? Aí ele dizia, olha, lembra da formulazinha lá de dízima periódica, é a mais simples de toda, quando você tem 0, um número se repetindo, né? Um dígito aqui se repetindo, né? Aquela formulazinha que a gente vê lá no ensino fundamental é dar A sobre 9. Bem, e aí ele usa a fórmula aqui, né? Tá, quem aqui está se repetindo? O 9. Então, pela fórmula fica 9 sobre 9 que dá 1. Aí eu pensei, porra, fiquei meio perdido. Aí ele ainda dizia assim, eu vou provar de outro jeito. Olha, a gente sabe que 1/3 é 0,333 reticências. Aí ele dizia, multiplique por 3 dos dois lados. O que é que vai dar? Do lado de cada um e do lado de cá. 0,9999. E aí, meu irmão, eu fiquei, meu irmão, que viagem da bexiga é esse que ele tá fazendo? Eu cheguei até a comentar com um professor lá, e o professor disse, não, ele tá errado e tal, mas ele não me disse por que o cara estava errado. Quando eu cheguei na graduação, lá pro meio da graduação, esse negócio apareceu de novo para mim. E aí sim, né, na graduação eu perguntei a um professor, e o professor disse, não, pô, é igual mesmo. E aí eu não entendi o porquê, né, aí ele me disse assim, veja, pense que se você fizer a diferença de 1 menos 0,999 reticências, né, reticência, se você fizer isso, isso aqui é menor do que epsilon para todo epsilon positivo. Então, né, você conclui, né, que isso aqui é zero. Né, logo eles são iguais, né? E aí eu pensei, porra, é verdade, né? Então essa foi a explicação que eu vi do professor lá já na licenciatura. E aí eu pensei, porra, 0,999 dá 1. Beleza, mas ainda assim eu não estava compreendendo muito bem. Por quê? Porque 1 já é a expressão decimal de 1. E 0,999999 é a outra expressão decimal de 1. E aí eu dando aula para o primeiro período, teve um aluno uma vez que, na verdade, foi aula de pré-cálculo, né? Que aqui na Rural se chama funções reais. Aí um aluno me perguntou, professor, eu vi na internet, né? Eu pensei, isso aí é do meu. Tá vendo aí nas comunidades aí, agora no Facebook, né? Que 0,99999 é 1. E como é que isso é possível? Eu disse, não, pô, é 1 mesmo. Ele disse, não, professor, não é possível não. Eu disse, é. Aí lá vai eu explicar a ele essa mesma ideia. Não, pegue 1 menos, e isso dá menor do que epsilon. Só que o cara tá no primeiro período, o cara, que bexiga é epsilon aí, né? Eu me lembro que ele ainda me disse assim, rapaz, professor, eu vou fazer uma monografia sobre isso. Eu disse, bicho, não dá uma monografia não. Nesse tempo, né, eu achava isso, mas eu acho que hoje até que dava, hein? E aí o que aconteceu foi o seguinte, depois disso, na verdade,
períodos depois disso, eu já era doutor, tá? Eu fui parar para pensar, porra, o que bexiga significa uma expressão decimal? Será que 0,999 realmente é 1? Mas, pô, como é que isso pode acontecer, né? Então, 1 tem 2 expressões decimal, ou 1 não é expressão decimal, o que é isso? E, minha gente, quando eu fui ver o que era uma expressão decimal, sinceramente eu pensei, como é que eu não pensei nisso antes, né? E aí, veja só, o que é uma expressão decimal? Isso é uma coisa importantíssima, tá, pessoal? Porque esse é o outro jeito da gente ver um número real. A gente aprende lá desde a escola. A gente vê primeiro a expressão decimal, né, com essa coisa da vírgula, dividindo, fazendo a divisão euclidiana, né? Por exemplo, você vai, sei lá, 1 sobre 4, né? Você vai e divide e dá 0,25. E aí você vê, não, isso aqui é uma expressão decimal. Depois você vai para as dízimas periódicas. E aí, quando introduzem de um jeito, às vezes, né, como eu já falei, de uma forma meio experimental, meio empírica, meio sem teoria, o conjunto dos números racionais, você diz, olha, a raiz de 2, por exemplo, tem essa expressão decimal, que é uma sequência infinita e não se repete, coisa do tipo. Então, entender o que é uma expressão decimal é muito importante, né? Embora que eu só tenha entendido um dia desse. Mas hoje eu acho que todo mundo tem que entender, de fato, o que é a expressão decimal. Pode ser aqui que todo mundo entenda e só eu, abestalhado, não sabia o que era, né? Mas, bem, de qualquer forma, tem essas discussões aí. Será que 0,999 realmente é 1? Será que tem números que tem mais de uma expressão decimal, né? Pelo menos isso. E aí eu concluo a palestra. Tem coisas que não vai dar tempo de falar, tá? Mas o que é uma expressão decimal, né? A expressão decimal de um número real alfa nada mais é do que um símbolo, uma notação da seguinte forma, né? Eu igualo assim, é de fato uma notação, tá? E aí a gente vai perguntar o que é que essa notação significa. Né? Seria uma coisa do tipo A0, onde A0 é um inteiro qualquer, A1, vírgula, A1, A2, reticências, AN, reticências. Onde esses A1, A2 aqui são dígitos, né? Ou seja, são números entre 0 e 9, tá certo? E aí o problema está nessas reticências, porque é claro que eu sei o que significa isso aqui. Isso aqui significa 25 sobre 100, que é 1 sobre 4, por exemplo. Isso aqui eu entendo. O problema é quando o camarada vem com essa história aqui, né, de uma reticências, e ainda vem me dizer que isso dá 1. O que significa essas reticências? Isso aqui a gente compreende bem, mas isso aqui. Bem, mas se você, né, depois que eu vi o que era, eu pensei, porra, como é que eu nunca pensei nisso? Então, uma expressão decimal nada mais é do que uma série, pessoal. Veja, quando eu olho para essa expressão decimal, na verdade, essa expressão decimal nada mais, não representa nada mais do que essa série aqui. A0, que é o número inteiro, mais A1 sobre 10, mais A2 sobre 10 ao quadrado, mais reticências, a n sobre 10 elevado a n, mais reticências. Claro que se você está com uma expressão decimal assim, né, quando eu estou pensando aqui, quando eu estou botando essa reticência, sabe que eu estou mostrando 0, 0, 0, 0, 0, e assim vai. Tá? Então vocês me entendem bem aqui, né? Por isso que eu botei entre aspas o que seria uma série, porque isso aqui pode ser uma soma finita, tá? Então a expressão decimal nada mais é do que isso, tá? Só que aí fica algumas perguntas, né? A primeira pergunta é, sim, claro, a primeira pergunta é, 0,999 é realmente 1? Sim, preste atenção, quando eu olho para o termo geral da série, né, gerada aqui por essa expressão decimal, que seria o 9 sobre 10 elevado a n, isso aqui, essa série é gerada por uma PG, com o termo inicial, que é o A1, que é A sobre 9 sobre 10, e com razão 1 sobre 10. Como a razão é menor do que 1, é 1 sobre 10, né, tem módulo menor do que 1, então eu posso somar os infinitos termos dessa série. E eu posso até usar a fórmula lá da PG, certo? Então dá para provar isso lá tranquilamente, tá? No ensino médio. E pela fórmula é o que eu usei, né? Que é A1 vezes 1 sobre 1 menos Q, o Q aqui é 1 sobre 10, você faz a conta da 1. Então, realmente, isso aqui é 1. Mas aí ainda me gera algumas perguntas. Então, o 1 já é a expressão decimal de 1, né? 1, 0, 0, 0, 0 já é a expressão decimal de 1. Todo, né? E aí, aí fica uma coisa, tá? Então, um número pode ter duas expressões decimais. E aí fica outras perguntas. Tá, já que já está acontecendo uma estranheza, será que todo número real possui uma expressão decimal? Parece não ser única, né? Mas será que eu consigo compreender por que não é único? Ainda outra pergunta, que é a primeira, tá? Toda expressão decimal representa um número, ou seja, a série gerada pela expressão decimal sempre converge? Sim, a série gerada por uma expressão decimal sempre converge, e é fácil de entender isso só pelo que eu provei desse 0,99999 dá 1. Por quê? Pensa assim numa série gerada por uma expressão decimal uma expressão decimal. O que acontece é que quando você olha para a sequência, né, que gera essa série,
ela é da forma n sobre 10 elevado a n, onde a n é um dígito entre 0 e 9. Então, o termo geral da sequência é menor ou igual do que o 9 sobre 10 elevado a n. E eu sei que essa série, com esse termo aqui, olha, ela converge. E pelo teste da comparação de séries, então, todas as séries, né, provenientes aí de uma expressão decimal convergem. Então, toda expressão decimal representa um número real. A outra pergunta é, né, foi o que eu falei aqui, toda expressão decimal representa um número real. Mas a outra pergunta é, todo número real admite uma expressão decimal? Sim, a demonstração disso não dá para fazer assim tão rápido. Eu vi, bem, tá ali atrás, eu ia deixar no lado, né, do livro de análise real do Jair do Figueiredo, tá? Tem lá isso. Esse livro, por exemplo, é um livro que tem uma versão antiga que você pode baixar no site lá do INPA, tá? É uma versão antiga, mas tem uma versão mais nova da LTC que eu até consegui com Sérgio, eu vi Sérgio aqui, né? Foi Sérgio que conseguiu para mim, né? E eu usei ele para preparar essa palestra, tá? Valeu, Sérgio. E aí, outra coisa que... Aí outra pergunta é, então, veja, eu já perguntei, toda expressão decimal representa um número, a outra pergunta é, todo número real admite uma expressão decimal? A resposta é sim, tá? A demonstração você pode deixar no livro do Diário Figueiredo. E a outra pergunta que eu já respondi, mas vamos tentar entender melhor, é, as expressões decimais são únicas? Bem, não, aqui já está um exemplo de um que não é, porque o 1 é uma expressão decimal do 1, né? Pensando né? Assim, vocês entendem, né? 1, 0, 0, 0, 0, né? E repetir o 0 infinitas vezes. Isso aqui é a expressão decimal do 1. Então, sim, existem números que podem ter duas expressões decimais. Só que isso só acontece em um único caso. Quando o número real que eu estou expressando aí é racional, que tem uma expressão decimal finita, e, no caso, essa segunda expressão decimal possível que você gera é com esse 9999 no final. Por exemplo, aqui, um outro exemplo. 1/4 é 0,25, beleza? Beleza. Mas esse 0,25 eu posso expressar ele como 0,2499999999. Tá? Então, as expressões decimais só não são únicas nesse caso quando a gente tem esses 99999. Mais uma vez, pessoal, entender expressões decimais é muito importante. Para a gente entender direito quem é um conjunto, já está em 47 minutos, já estou encerrando, tá? Entender quem é um conjunto dos números reais. Agora, tem um fato importantíssimo aqui, tá? Um fato importantíssimo é que as expressões decimais, se você parar para pensar, as expressões decimais de um número real me garante uma existência de uma sequência de números racionais que tende para um número real lá que eu desejar. Por exemplo, o que eu estou dizendo é o seguinte, dado um número real qualquer, eu já provei que ele possui uma expressão decimal. E essa existência da expressão decimal me garante que eu consigo uma sequência de números racionais que tende para esse número real aí. Por exemplo, o π. A gente sabe que π tem uma expressão decimal 1,1415, eu só sei até o 14, né? Mas eu vi na internet que 14, 15 etc. Se eu considerar a sequência dada por x1 é 3,1, x2 é 3,14, x3, e assim vai, né? E pego ali os termos, né, truncando a expressão decimal do π, eu vou conseguir uma sequência de números racionais que tende para π. De maneira geral, eu sempre consigo uma sequência de números racionais tendendo para o número que eu quiser. Isso significa que Q é denso em R, é a definição de densidade que a gente vê em topologia mesmo, que o fecho de Q é R, tá? E aí é o que eu digo aos meus alunos, se Q não fosse denso em R, não existe, ao menos um número real não possuiria expressão decimal, o que faria a nossa cabeça estourar. Além disso, essa propriedade de você conseguir aproximar qualquer número real por uma sequência de números racionais é que possibilita a gente fazer várias outras coisas, certo? Várias outras coisas mesmo. Por exemplo, eu até deixei aqui, mas eu não vou falar, tá? Por exemplo, a gente sabe definir, por exemplo, 2 elevado a um número racional, né? Isso aqui está bem definido porque eu já provei que existe, eu falei daquela existência das raízes, né? Porque eu queria chegar aqui, né? Eu até botei no resumo, a função exponencial. Então, eu consigo definir um A elevado a mn, né? Se o A for positivo, eu consigo definir isso aqui facilmente, tá? Pensando, né, mn, né, como um racional, né? Dá isso aqui, né? Até aprendi com meus alunos de cálculo 1, né, período em 2019.2, né, que eles diziam assim, né, o que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol, né. Eu adoro eu realmente acho massa, sempre vou lembrar agora, tá? E aí o que acontece é o seguinte, eu consigo definir uma potência aqui com um número racional, e como é que eu definiria, por exemplo, 2 elevado a π? Você já parou para pensar nisso? Porque lembre que quando eu considero uma função exponencial, assim, tá? Essa função exponencial, eu defino ela de R em R.
tá? Então, claro, ela tem que ter uma definição, por exemplo, a 12 elevado a π. E a gente faz isso, né? Eu botei aqui a ideia, os passos da demonstração, tem a ver com o supremo, e principalmente tem a ver com a sequência de números racionais tendendo para o irracional em questão. Tá? E além de outras coisas, né? Mesmo coisas computacionais, né? A gente para, né? E sempre tentar aproximar os números irracionais por números racionais. E essa é uma ideia que a gente também vê no ensino fundamental, justamente quando a gente diz assim, olha, a expressão decimal de um número irracional, né? É dado por uma sequência infinita, e muitas vezes a gente até aproxima por números, né? Tipo, π é 3,14. Meus alunos vivem falando isso em primeiro período, eu digo a eles, não é 3,14, né? Isso é uma aproximação. É até engraçado, porque às vezes é muito engraçado isso, né? Porque no primeiro período, você calcula um limite lá e a resposta dá assim, raiz de 2. Aí você para, né? Aí os alunos perguntam, professor, você não vai resolver isso, não? Eu disse, não, pô, eu resolvi. Deu raiz de 2. Aí, mas o senhor não vai resolver essa raiz de 2, não? Eu disse, não, raiz de 2 é um número que existe, ele é único e tal. Aí ele disse, só que eles não se contentam, né? Claro que eu fico treinando onda, né? Com essas minhas respostas, eu sei o que ele quer dizer. Aí ele disse, mas então eu posso deixar assim na prova? Eu disse, pode, rapaz, pode deixar assim na prova. Aí ele disse, o senhor não vai cortar ponto, não, né? E eles insistem, eu estou dizendo, não, bicho, não precisa tentar escrever uma aproximação. De fato, né, o que eu quero dizer é o seguinte, né? No final de tudo, a gente está tão acostumado a trabalhar com os racionais que quando aparece uma coisa lá no primeiro período de raiz de 2 ou π, né? Muitos alunos são levados a escrever como uma aproximação por um número irracional pela sua expressão decimal. Tá certo, pessoal? Bem, tem muitas outras coisas para falar, né? Eu até estava falando com o Fábio disse assim, não, você vai ter que contar a história lá do teorema do valor intermediário, né, do tênis de Davi, que foi um vídeo que eu fiz, né? E como disseram aí que eu sou youtuber, né? Essa vida do youtuber eu acho que já está acabando. Né, eu tinha falado uma coisa que tem outros teoremas que a gente tem, embora tenha toda a sua abstração, representam coisas que a gente realmente vê no nosso dia a dia, e eu falo sério, né, que representa coisa do nosso dia a dia e que tem a ver, sim, com outras coisas do ensino básico. Eu quero terminar com uma frase que eu vi no livro da SBM, o nome do livro é A Construção dos Números, e ele foi escrito por Jamil Ferreira, é um livro desses da SBM com a capa azul, e ele diz o seguinte, eu vi essa frase essa semana, preparando, eu li muitos livros, né, para preparar essa palestra, e ele disse uma coisa que realmente expressa o meu pensamento. Apesar de ouvirmos falar de números reais desde o ensino fundamental, concretamente só trabalhamos com números racionais naquela fase, ou, no máximo, manipulamos números que aprendemos a chamar de reais. Isso ocorre até o ensino superior, e, mais grave, em não raras faculdades de matemática, os formandos concluem seu curso com a mesma ideia de número real com a que nele ingressaram, tá? Então, deixa aí a reflexão, tá, pessoal? E era isso que eu queria falar para vocês, né? Obrigado pela atenção e pela paciência. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Obrigado, Clécius. Quem puder abrir o microfone para fazer o primeiro agradecimento a Clécius e bater palmas, né? Valeu, pessoal. Valeu aí Estou vendo aí os elogios também inscritos. Muito obrigado. Muitos comentários. Você estava correndo 91 aí. pessoas. Tem 91 pessoas, eu nem vi quantas pessoas tem. Eu acho que foi a palestra. Quem ganhou a corrida? Sim, né? Eu deixei de propósito, né, lá no final. O que acontece, tá? É que eu vou voltar para lá, tá certo? Deixa eu apresentar de novo. Eu deixei lá no propósito e esqueci de perguntar, né? A último slide geralmente é, né, obrigado, né? Mas aí eu pensei, não, vou voltar de propósito quem ganhou a corrida. Só que eu esqueci de comentar, porque eu estava apressado. Deixa eu voltar para cá. Vocês estão vendo a tela ou não? Já. Veja, o que acontece é o seguinte, deixa eu voltar lá pro Zenão. Olha, Zenão tem mais de um paradoxo. É engraçado porque, na verdade, quando ele escreveu esse paradoxo, que eu acho que é antes de Cristo, ainda não se tinha... daí que começa a aparecer essa coisa de série, né, de a soma de infinitos termos e etc. Tá? O que acontece, pessoal, aqui... Bem, quem ganha a corrida, bem,
Aquiles, né? Pô, assim, né? Aí isso aí a gente usa a física mesmo, né? Realmente Aquiles vai gastar 1 hora para correr, para completar a corrida, e a tartaruga vai gastar 5 horas. Aquiles vai ganhar a corrida. Só que por que gera essa confusão toda? O que acontece é o seguinte, de fato, eles vão se encontrar em algum momento aqui, digamos um momento C, certo? O que é que eu faço para você ter a impressão de que Aquiles nunca vai acompanhar a tartaruga? Eu simplesmente divido esse número, esse comprimento, eu vou chamar de número, tá? Número C, com uma soma de infinitos termos, certo? Eu saio quebrando, vejo o que vai acontecer, é o seguinte, a cada passinho desse, essa distância vai diminuindo, certo? E aí eu vou quebrando esse número C em infinitos termos. E aí eu lhe gero a ideia que aconteceu comigo quando eu estava no ensino médio, né? Que é que, como eu dividi em infinitos, você vai acreditar que essa soma desses infinitos termos é infinita, então ele nunca vai chegar. Não vai chegar nesse ponto de interseção ou no ponto que Aquiles acompanha. Então, na verdade, é só compreender o que é uma sequência e entender que o que eu fiz foi só, né, lhe confundir justamente nessa mesma coisa que eu estou quebrando um número como a soma de infinitos números, e sim, essa série aqui converge, né? A gente até consegue, pelos valores que eu dei aqui, achar que é esse valor C, tá? Então, quem ganha é Aquiles, tá? Tem outros paradoxos de Zenão, tem outros paradoxos, é engraçado, porque, veja só, essa concepção que a gente tem hoje, Zenão não tinha. E ele realmente acreditava que Aquiles não ia acompanhar, certo? Bem, foi isso que eu li aí na minha pesquisa agora, certo? E tem até outros paradoxos que até são mais conhecidos, mas eu preferi esse porque, para mim, esse dá uma... É mais difícil do cara perceber o que está acontecendo, né? E aí o outro paradoxo, por exemplo, é que um arqueiro lança uma flecha e aí ele diz, olha, a flecha não alcança o alvo. Por quê? Para alcançar o alvo, ele tem que percorrer metade do caminho. Mas para isso, ele vai ter que percorrer a metade da metade do caminho que falta, depois a metade da metade do caminho, e aí ele fica dividindo, aí sempre falta a metade de algum segmento, e aí ele conclui, olha, não chega. E é engraçado que ele chega numa ideia assim, não existe movimento. Né? Ele era um filósofo, né? E essas ideias são importantes, né? A gente pode pensar, que viagem do cara hoje, mas, né, quando eu vi esse paradoxo, me deu uma certa confusão e eu resolvi trazer eles aqui para vocês. Tá? Muito bem, Clécio. Uma palestra muito boa. Você estava correndo aí e o pessoal dizendo pode continuar, não precisa correr, pode fazer a palestra toda ali. Não vi. É porque, de fato, a gente, né, fica com a tela e o que acontece é que, na verdade, ainda teve coisas que eu não coloquei, né? Essa coisa da exponencial foi que, inclusive, eu botei no resumo, né? E eu acabei correndo. Tá? Clécio falou na velocidade que Aquiles correu, não foi? Foi. E quase não consigo acompanhar a tartaruga. Vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone, câmera e fazer a pergunta ou escrever no chat que eu posso ler aqui. Obrigado. O Clécio pode... Alguma pergunta, pessoal? Alguma observação? Eu acho que a pergunta mais importante é quem tinha ganhado a corrida, né? Eu acho que... Clécio, ali tem uma pergunta. Já pensou em escrever um livro acerca do tema da palestra? Veja, eu na verdade, já prometi lá, né, que eu ia gravar vídeo sobre isso, na verdade. Né? E, de fato, pela correria do dia a dia, né? A gente tem tantas outras coisas para fazer, né? E aí essa palestra foi justamente o ponto inicial que já tem muito tempo que eu queria parar para falar isso. E, na verdade, eu pretendo falar ainda com mais detalhes, né? Por exemplo, aquela parte de R de ser um corpo. Por exemplo, teve alunas uma vez que chegaram na minha sala, né? Eu divido sala com a Tassiana, elas chegaram perguntando para a Tassiana, por que menos dá mais? Tem um professor lá da escola que ensina que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí eu disse a ela, não faça isso, porque se o cara acreditar que o inimigo do inimigo dele, se o menino acreditar que o inimigo do inimigo dele é amigo dele, ele vai confiar na pessoa errada. E aí eu disse a eles, não, é porque o inverso do inverso aditivo é o próprio número. E aí a gente consegue explicar olhando justamente por essa objeção com a reta, né, essa ideia geométrica de R. Então, mas resumindo, né, eu não está nos planos agora de escrever livro, porque, né, ainda
Mas quem sabe, na próxima vez, um mini curso eu consiga fazer com mais calma todas as coisas, né? Talvez. Inicialmente. Ali tem... Ótimo, Clécio. Tem... João Roberto pergunta, a gravação da palestra será disponibilizada? Sim. Yuri pergunta, professor, o senhor estudou sobre história da matemática, ajudou a compreensão dos assuntos? Sim, na verdade, preparando essa palestra, é porque assim, a história da matemática, para a gente é sempre importante, porque às vezes a gente vê a matemática toda bonitinha e não vê como foi levantado esses pontos e tal. Então, por exemplo, muita coisa eu já sabia, por exemplo, eu já sabia que Dedek tinha dado essa contribuição, que a outra construção dos números reais é devido a Cantor, que era amigo de Dedek, isso eu já sabia. Eu não sabia, por exemplo, que Dedek tinha colocado, que tinha estabelecido esse axioma na geometria euclidiana, porque na minha cabeça Euclides tinha fechado tudo da geometria euclidiana, tinha deixado tudo amarrado. E para mim foi uma surpresa perceber que tinha passado algo. Então, eu sim estudei um pouco, e, na verdade, eu até falei, né, que o Sérgio estava aqui, não sei se ainda está, né, eu consegui alguns livros com o Sérgio, que é um amigo, que é professor do IF, e um deles, por exemplo, eu até consegui o livro do Dedek, eu ainda não consegui terminar de ler, né, mas o livro de Dedek. Então, eu vi muita coisa, algumas coisas, por exemplo, sim, a Fábio está perguntando, quais livros, veja, tá, deixa eu pegar aqui rapidinho, só um segundo. Ali estou vendo, Bruno levantou a mão depois que eu fizer a pergunta de Fabiola. Olha a Fabiola aí, tudo bem, Fabiola? Fazer a pergunta que ela tinha feito antes e Clécio não viu. Só um segundo aqui. Por exemplo, esse livro aqui, eu acho bem interessante, que é o livro do Ávila. Eu estava usando ele para preparar minhas aulas junto com o do Elon, justamente porque no final de cada capítulo ele dá um contexto histórico. Mas, por exemplo, um livro que eu não conhecia, e que foi Sérgio também, que eu consegui com o Sérgio, foi esse livro aqui, que é da SBM. Veja, foi o curso de análise de Cauchy, tá? Esse é difícil de ler, eu não li muito não, porque é meio difícil, assim. Mas é comentado, a galera faz uns comentários e tal, tá? Mas, assim, é importante, tá? Eu acho importante a gente entender a história da matemática para explicar, às vezes, contextos bem simples, tá? Para mim, claro que eu não estou dizendo que aqui eu estou usando metodologia de ensino da história da matemática, eu sei que não é, tá? Eu aprendi isso lá, né, com o Ivan Neto, lá na minha licenciatura, mas assim, a história da matemática potencializa, né, o ensino. Então, e são esses os livros, né? Eu vi que alguém perguntou. Fabiola perguntou, ela tinha perguntado antes, Clécio, Sim. sobre a soma dos termos de uma PG, como explicar essa ideia intuitiva de limite, já que no ensino médio os alunos não sabem o que é limite. Então, isso era uma outra coisa que eu, por exemplo, talvez eu precise um dia parar e fazer um mini curso mesmo, né? Veja, o que acontece é o seguinte, no outro paradoxo de Zenão, a gente consegue, por exemplo, mostrar geometricamente que essa soma assim, de meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um sobre 16, você consegue geometricamente, e tem mais de um, tem com quadrado também, tá? Mas eu gosto desse do comprimento. A gente consegue mostrar, assim, que essa soma de infinitos números dá 1, por exemplo. Meio, mais um quarto, mais um oitavo, geometricamente. Porque a ideia geométrica é mais fácil dos alunos compreenderem. Por exemplo, é mais fácil compreender quem é R, né, com essa objeção, por exemplo, com a reta. Então, por exemplo, esse é um dos jeitos do cara entender. Porque, veja, se ele simplesmente entender que ele, em alguns casos, ele consegue somar infinitos números e ainda assim dar um número finito, se ele conseguir entender isso, já está ótimo. Porque aí, pelo menos eu acho que a maioria é como eu, né, acredita na fórmula. Então, se ele já tiver a compreensão que aquilo é possível, ele certamente levaria mais tranquilamente o que aquela fórmula está dizendo. Entendeu, Fabiola? Eu não estou fazendo um exemplo aqui específico, mas um dos paradoxos de Zenão faz justamente isso. E para elaborar um material desse tipo, é necessário ter visto uma disciplina como análise, né? Ter a maturidade de uma disciplina como análise para você ter ideias para a elaboração desse tipo de material. Não, é exatamente isso, Arlus, assim, que é justamente aquela frase, assim, generalizando aquela frase que eu botei no final, que é do livro também da SBM, né, que é a Construção dos Números.
a gente só consegue perceber, o professor do ensino fundamental precisa compreender bem cada uma dessas coisas para depois conseguir explicar. Ele não tem como explicar se ele não entender bem. Né? Então, o que acontece, como ele diz lá, às vezes a gente entra na graduação e permanece com aquela mesma ideia sem amadurecer, né? A ideia de quem é o número real, essa ideia de séries, coisas do tipo. Então, eu concordo com você plenamente, Arlúcio. A gente realmente... E outra coisa, que eu não sei se... Eu acho que eu falei, né? Só em análise a gente consegue... Não tem... Clécio, mas você vê séries em cálculo, mas você não tem essa maturidade. Né? Não tem como a gente parar e discutir sobre essas coisas, tá entendendo? E, por exemplo, quem é R só em análise mesmo. Para mim, análise é muito importante, assim como também estruturas algébricas, né? E tal. Clécio, Bruno Augusto tá querendo fazer uma pergunta aqui. Ele está com a mão levantada. Fica à vontade, Bruno. Boa tarde, professor, pessoal aí que está ouvindo, né? Boa tarde. Professor, minha dúvida é a seguinte, né? Assim, eu acho que, assim como você deu exemplo, né, que não entendia aquela fórmula, achava que era uma coisa divina e tal, e aí aceitava, né? Eu tinha também essa inquietação no ensino médio para algumas coisas, né? Ensino fundamental também. Aí eu lembro que você agora deu exemplo do menos com menos dá mais, né? Eu lembro de ter meio que deixado uma professora de quarta ou terceira série meio desajeitada quando eu acabei perguntando isso, né? Ela meio que não soube responder e tipo, é assim que funciona. Eu entendo assim, pelo que eu tenho, pela minha experiência, né? Entrei agora no curso de matemática, mas a necessidade de facilitar o entendimento para esses alunos, né, menores, acaba gerando confusões de entendimento na matemática, que quando a gente entra na graduação, para desfazer essa confusão é um pouco complicado, né? Tipo, inventa-se algumas saídas para explicar coisas difíceis, né? E a gente enraiza essa saída e quando a gente chega agora, essa saída que nos foi apresentada vira senso comum e quando a gente entra na graduação para tirar esse senso comum é complicado. Aí, no caso, essa palestra que foi toda montada hoje, toda aprontada aí pelo senhor, ela é voltada, de fato, para a gente, graduação, ou ela tem um alvo também para tentar alcançar esse público de ensino fundamental, ensino médio, tentar mostrar para eles digamos assim, a verdadeira raiz da coisa, né? E não as saídas que são apresentadas. Então, Bruno, veja, de fato, o público-alvo mesmo são os alunos da licenciatura e, claro, professores da escola, certo? Mas os alunos da licenciatura, porque é o que está lá vendo análise, que às vezes ficam com a pergunta, para que eu tenho que ter análise, certo? Vamos lá, é porque você falou vários pontos, né? Veja, um dos pontos que você falou é que, assim, o professor muitas vezes, e de fato isso tem que acontecer, tá? Tem que acontecer, o professor tem que conseguir, às vezes, desformalizar um pouco a matemática que a gente tem aqui no ensino superior, para que os alunos compreendam. Claro que, por exemplo, eu não vou chegar lá na quinta série e dizer, né, é um corpo ordenado completo, né, é o supremo e ínfimo. Mas, assim, a minha afirmação, por exemplo, nesse que você falou, né, por que menos com menos dá mais? A minha afirmação, Bruno, é a seguinte: se a gente compreender, se o professor compreender o porquê disso, compreender que menos com menos é mais, só porque eu estou considerando o inverso do inverso aditivo, tá? Se ele compreender bem a estrutura de anel e compreender esse porquê, ele consegue facilitar para o aluno sem falar nada assim que possa confundir, digamos assim. Por exemplo, é como eu falei, se você sabe, né, a gente sabendo que menos A é só o inverso aditivo e que na reta isso representa, por exemplo, pelo simétrico, que muitas vezes é chamado de simétrico no ensino médio, menos A é você tomar o simétrico uma vez e depois o simétrico de volta e voltar para o mesmo campo. Então, veja, o que eu estou dizendo é, uma coisa é eu saber, por exemplo, eu disse para as minhas alunas, né, uma coisa, quando ela pergunta assim, por que menos com menos é mais, né? Aí eu já fui disparando. Na verdade, elas perguntaram a Tassiana e eu fui disparando. É só usar a teoria dos anéis e sair demonstrando porque que menos com menos dava mais. E aí elas perguntaram, mas como é que eu vou explicar isso para os meus alunos lá na escola, professor? O professor lá disse que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tá? E aí foi quando eu disse a elas, olha, uma coisa é a gente compreender o porquê. Sabendo o porquê, em geral, fica mais fácil da gente explicar. Eu estou falando menos com menos porque é uma das coisas bem básicas. Mas, por exemplo, veja o que aconteceu comigo mesmo, quando eu era aluno.
Por exemplo, o professor na sétima série ensinou fórmula de Bhaskara, beleza? Resolve-se a equação de segundo grau. Aí quando ele chegava numa equação do tipo assim, que o termo constante era zero, né? Tipo x ao quadrado menos 2x igual a zero. Aí ele botava o x em evidência, né? Ficava x vezes x menos 2 igual a zero. Aí nisso ele aplicava ou x é zero, ou x menos 2 é zero. Ou x é zero, ou x é 2. Quando ele fez isso, eu perguntei, professor, por que nesse caso o senhor não usou a fórmula de Bhaskara? E aí ele disse assim, não, é porque aqui é um macete. Se você usar a fórmula de Bhaskara, vai dar o mesmo resultado e assim é mais rápido. Use aí a fórmula de Bhaskara. Eu usei e deu. Eu não vou mentir para você, não. Estou falando bem sincero. Na verdade, está aqui no slide, só que eu comentei porque não deu tempo desse exemplo. Esse exemplo que eu estou falando que aconteceu comigo. Quando eu fiz estruturas algébricas 1, né, meu professor foi Calazas, foram várias coisas desse tipo que aconteceu que eu pensei, meu irmão, como é que eu não pensei nisso? Eu podia usar aquilo simplesmente porque o produto de dois números só é zero e um dos dois é zero, por exemplo. Então, veja, o que me aparenta é que o meu professor lá não tinha claro essa ideia, e ele sabia a regra, ele sabia a dica, como ele mesmo disse, é verdade a dica, continuei usando, eu uso até hoje, mas assim, se ele tivesse me explicado só isso, já teria contribuído bastante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é você facilitar, e todos os professores devem facilitar o entendimento do aluno, mas a outra coisa é, se o professor não tiver claro a ideia do que ele está falando, aí sim ele pode falar coisas que não é tão verdade. Por exemplo, quando eu vi aquele 0,999 igual a 1, um dos meus professores disse que aquilo não era não, e que não podia usar aquela regra da dízimo periódica naquele caso não. Certo? Aconteceu comigo. Eu respondi bem grande, né? Mas... Não, tranquilo, professor. Bem entendido. Verdade. Por exemplo, a situação do menos com menos é mais, e de toda aquela tabelinha, né? Se o professor que teve uma formação consciente, por exemplo, de estruturas algébricas, ele não vai ensinar a tabelinha, né? Ele vai ensinar o conceito, e muitos alunos têm dificuldade em decorar aquela tabelinha que não era para ele estar decorando. Né? Não era para ele estar decorando, era para ele entender o conceito. Ainda tem alguns comentários aqui, mas eu estou vendo uma pergunta, Clécio. Nosso horário já está um pouco avançado, eu vou fazer essa pergunta do Edson aqui. Ele diz, pergunta capciosa para você. Tópicos como esses, onde utilizamos conceitos vistos na graduação ou após, para justificarmos conteúdos do ensino médio, não deveriam ser focos dessas disciplinas na licenciatura em matemática? Sim, né? Na verdade, sim. O que acontece é o seguinte, por exemplo, assim, muitas vezes o professor mesmo fica... a gente tem que cumprir a meta, por exemplo. Né? Então, por exemplo, eu chego lá aconteceu comigo, né? Por exemplo, teve um dia que os alunos, no meio da aula, perguntaram, professor, a gente tem análise, é tão abstrato, tem tanto teorema, por que não vê outras disciplinas que tem mais a ver com o ensino médio? E aí, nesse momento, né, a gente foi parar e discutir sobre isso, o que é que tem a ver com o ensino médio ou não. Né? O que acontece é o seguinte, né? O professor Marcelo Pedro, né, a Arluz conhece, não, bem, os professores conhecem, ele diz o seguinte, né, que existe o princípio, né, da carteira finita, né? Se eu tivesse dinheiro infinito, eu compraria tudo que eu quisesse, né? Mas aí acaba que, como a gente tem uma quantidade reduzida de dinheiro, a gente tem que escolher direito o que é que tem que falar, né? Então, às vezes, acontece de alguns desses tópicos acabar ficando de fora. Embora que é sim possível, por exemplo, em análise, o professor, em algum momento, parar e entrar numa dessas coisas. Mas, sinceramente, às vezes também não é fácil, porque a gente tem que cumprir a meta, a gente sabe que se o cara não vê um determinado teorema, isso pode atrapalhar ele depois, então é o princípio da carteira finita, né? A gente tem que escolher o que tem que falar, certo? A gente vê muitas outras propriedades, e eu concordo, por exemplo, que, expressão decimal era algo que eu acho que sim, deveria ser sempre visto. Depois que eu descobri o que era, né, eu acho que sempre deveria ser visto, por exemplo. Né?
E por isso que geralmente eu digo aos meus alunos que é bom quando a gente pode, sim, parar ali um pouquinho a aula e parar um pouco o conteúdo e conversar sobre tópicos assim, mesmo que não sejam um ponto mesmo da ementa, tá? Mas eu concordo contigo. Resumindo, eu concordo contigo. Sua pergunta realmente é capciosa aí e eu acho que esses pontos, sim, devem ser conversados na licenciatura, né? Alguns desses pontos, na verdade, eu vi rapidamente a primeira vez aí na licenciatura, na disciplina de matemática para o ensino médio 1, tá? Eu vi lá, no livro do Elon Lages Lima, tem, por exemplo, algumas dessas coisas. Como ele não se aprofunda muito em análise, tem coisas que ali dão né, ele né, o livro, eu digo assim, o livro do ensino, matemática do ensino médio 1, volume 1, que um dos autores é o Elon, né, ele não adentra tanto na análise. Então, ele explica direito as coisas, mas, assim, tem alguns momentos que ele poderia ser mais rápido ou mais conciso se ele usasse mais análise, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, essa coisa da função exponencial eu cheguei a ver na minha licenciatura. Mas eu acho que não foram todas as turmas que chegaram a ver, por exemplo. Dependendo também, essa parte de construção dos números pode ser vista no matemática para o ensino fundamental. Isso. A gente tem essa disciplina aqui. Bem, pessoal. Bem, tem muitos comentários mesmo, né? Eu acho que é difícil responder a todos. Eu agradeço a todo mundo, tá? Realmente, essa coisa que eu falei no início, eu acho que alguns não estavam, realmente. E eu falei até para Fábio, falei para Tassiano, que quando Dilson me chamou, eu disse, Dilson, eu queria falar desse tema para a graduação, mas eu não sei se é interessante. Eu acho que pela quantidade de gente que estava aí, assim, eu fiquei talvez mais surpreso, assim, e muito feliz, tá? Eu realmente agradeço aí o carinho de todos. Ok, pessoal, então vamos fazer mais um agradecimento a Clécio pela palestra. Muito obrigado a todos por comparecerem, por interagirem. Em breve, eu creio que a palestra vai estar disponível no YouTube. Vocês podem visualizar novamente, compartilhar com quem tiver interesse. E obrigado novamente, Clécio. Valeu, obrigado, Arlúcio. Obrigado a todos. Tchau. Tchau.